ninguém define o que é padrão. Uma adolescente de 13 anos, recém-chegada com a família na cidade de Porto Alegre. Nascida em São Paulo, cresceu numa cidade no interior do mesmo estado. Como toda adolescente, curtia rádio, TV e revistas teens. Sonhava um dia estar na capa de alguma daquelas revistas. Eram poucas jovens negras para admirar. Mas a Isabel Filardes era a possibilidade que aquele sonho era possível. Afinal, ali estava uma jovem negra nas revistas e na TV. Dona Maria, mãe dessa adolescente, atendeu seu pedido. E juntas foram, numa tarde de verão, para Porto Alegre, no centro, visitar uma escola de formação de modelos. Para a decepção dessa adolescente, disseram que o seu biotipo não era o padrão. Faltava altura, magreza e beleza. Essa adolescente era eu e Dona Maria, a minha mãe. Mas a alma de artista não morreu. Os recitais de piano, a apresentação com o grupo vocal na juventude. Era 2014 e a imagem da melhor atriz coadjuvante no Oscar mudou a relação com o meu cabelo. Lupita Nyong'o é retinta como eu. Foram umas 5 visitas no cabeleireiro até assumir o corte à máquina. Os dentes proeminentes na infância, foi necessário o uso do aparelho. E voltei a corrigir a dentição aos 43 anos de idade. Havia problemas de saúde para serem corrigidos com o uso do aparelho e sorrir era algo difícil para mim. É toda uma vida em busca da autoaceitação, da busca pela identidade. Aceitar minhas imperfeições, minhas cicatrizes, minha estética. Cuidar da saúde física e mental. E foi assim que eu segui. Aqui estamos. Momentos de incerteza, mas com uma certeza, sobrevivemos. Mudança abrupta na rotina e a certeza de que hábitos e atitudes deveriam mudar. Quando o corpo dá sinais de ansiedade, surge a necessidade de dizer o não como uma ferramenta para novas narrativas na vida. Lembro dos conselhos de minha mãe, que dizia para seguir com fé e cabeça erguida. Assim fazem as rainhas africanas, mulheres corajosas que romperam costumes, conquistaram poder e respeito, e com inteligência, pausaram e redefiniram a rota em busca dos seus objetivos. Eu escolhi cuidar dos outros e cuidar de tantas pessoas e cuidar também para que essas pessoas cuidem de nós. Cuidado é exercício de responsabilidade, de amor, de ética, de compaixão, de amor próprio. Exercício de autorresponsabilidade, de autoconhecimento e de vivência de sonhos.
Eu fui uma menina que sonhei e fui estimulada a sonhar. Mas nem todas as meninas negras têm o direito ao sonho. Segundo o IBGE, 50,8% das meninas negras entre 14 e 19 anos não têm direito a esse sonho. Das poucas alunas negras que tive no ensino técnico e na graduação, lembro da Kátia, menina que deixou o Haiti e veio para o Brasil em busca de sonhos. É também uma história de recomeços. Um novo país, uma nova profissão e alguns sonhos no meio do caminho. Um deles, ser enfermeira. E é assim que vamos buscando o alcance de todos esses nossos objetivos. O passado colonial foi o responsável pela dizimação dos povos originários indígenas e a escravização dos povos africanos. Se não tivermos governantes representados por pessoas negras e indígenas, como iremos promover políticas públicas baseadas na equidade e não nos privilégios da branquitude? Quem disse o que é padrão? Como uma feminista negra, que luto e ocupo espaços na saúde, no ensino, nas ciências sociais, na pesquisa, no mercado publicitário, quero inspirar outras mulheres negras. Como Angela Davis diz, quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Sejamos generosos e generosas com a infância e a juventude negra. Sonho, oportunidade, conquista são direitos. É preciso ter coragem para recomeçar. Gratidão.